Olá, eu sou o Roberto Matheus da Costa, você está no canal Mais Uma Voz e este é o Seminário Israel Antiga e Moderna. Seja muito bem-vindo e se você não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, não custa nada e você nos ajuda. Ative o sininho das notificações para você receber o alerta aí da plataforma dos próximos vídeos do nosso seminário. E vamos então para o vídeo de hoje, para o próximo vídeo de nosso seminário. Nós paramos nesse slide aqui, vamos continuar a partir daqui. Se você não assistiu desde o início, faça isso. Se você já está acompanhando conosco, permaneça aí e vamos ver as próximas informações deste seminário. Com relação ao antigo Israel, em Isaías 2, 11 a 12, e 22 da King James atualizada, nós lemos o seguinte: os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia somente Yahweh será exaltado, porque Yahweh, o Senhor dos Exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Olhem, meus amados, que versículos tremendos da palavra de Deus. Que versículos importantíssimos da palavra de Deus. Vamos meditar nesses versículos. Se você quiser até aí pausar o vídeo para você ler novamente, refletir, orar a Deus, pedir Ele para te ajudar a colocar isso aqui em prática na sua vida. Faça isso. Vamos aqui para o próximo texto, com relação ao moderno Israel, o que a serva do Senhor diz. Fico contristada ao ver como homens são louvados, lisonjeados e preferidos. Deus me revelou que alguns dos que têm recebido essas atenções não são dignos de tomarem o seu nome nos lábios. Contudo, são exaltados até ao céu na apreciação de seres finitos, que julgam somente pelas aparências. Testemunhos Seletos, volume 2, página 236. Não é este o caso no moderno Israel, na igreja adventista? Homens aí que são louvados, que são preferidos, que são tratados com aquela pompa, com aquela estima, mas que a serva do Senhor diz que não merece nem tomar o nome do Senhor nos lábios. Homens indignos. Vamos seguir adiante. Nós temos agora aqui, em nosso seminário, o 8º passo em direção, em rebelião contra Deus, dado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos analisado aqui vários passos, são 10 passos, né? Assim como o antigo Israel se rebelou contra Deus 10 vezes, aqui nós temos 8 rebeliões do moderno Israel contra Deus também. E nós analisamos as outras 7 nos slides anteriores e a partir de agora vamos analisar a 8ª. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Mensagens Escolhidas 1, página 205. Então, meus amados, essa profecia, ela já pode ser observado o seu cumprimento na igreja adventista. Você talvez pode pensar, mas a igreja guarda o sábado, ensina o sábado. Mas ele já está sendo menosprezado. Assim como o Deus que o criou, o Deus verdadeiro. Nós vamos observar isso aqui a partir dos próximos slides
deste seminário. Tá ok? Basta você acompanhar conosco aí, você verá como que isso tem acontecido. Então vamos aqui para esse texto do desejado de todas as nações. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após sua obra de criação. Quando os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, Gênesis 2, verso 1, o Criador e todos os seres celestiais se regozijaram na contemplação da gloriosa cena. Desejado a todas as nações, página 769. Não sei qual o livro aí, o desejado que você tem, qual é a paginação, qual é a edição, pode variar. Mas é só você procurar pela primeira página do capítulo 80. O título desse capítulo é No Sepulcro de José. Você vai encontrar esse texto aí, dizendo que no sábado, no princípio, o Pai e o Filho, eles repousaram no sábado após sua obra de criação. Aonde está aí uma terceira pessoa repousando juntamente com o Pai e o Filho, após a criação do mundo? Não existe, não tem. E eles teimam em dizer que o Espírito Santo estava lá também, que o façamos o homem à nossa imagem, ali é uma referência ali também ao Espírito Santo. A ausência da autoridade escriturística para a guarda do domingo ainda ocasionava não pequenas dificuldades. O povo punha em dúvida o direito de seus instrutores de deixarem de lado a positiva declaração de Jeová: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, para honrar o dia do sol. O Grande Conflito, página 576. Então, meus amados, da mesma forma que isso aconteceu no passado, isso está acontecendo no presente. Através das demais religiões, aí, das demais denominações, Mas isso também se verá frequentemente em nosso meio, dentro em breve. Vamos para o próximo slide aqui, analisar mais um texto a respeito do sábado. O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido estabelecido na criação. Deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador, apontando para Deus como aquele que fez os céus e a terra. Distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Patriarcas e Profetas, página 307. Então, uma das características dos verdadeiros adoradores, dos adoradores de Jeová, de Yahweh, é a observância do sábado, como nós podemos ver aí nesse texto do Patriarcas e Profetas. O próximo texto diz o seguinte: quando foram postos os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, foi então lançado o fundamento do sábado. Bem pode esta instituição reclamar a nossa reverência, não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não repousa sobre tradições humanas. Foi estabelecida pelo ancião de dias e ordenada por sua eterna palavra. Note que aqui a serva do Senhor apresenta claramente o ancião de dias, Deus o Pai, como sendo aquele que estabeleceu o sábado como o dia de descanso. O Grande Conflito, página 455. No próximo slide nós temos mais um texto. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 388. Esse texto é um texto interessante porque se a Igreja Adventista já guarda o sábado, por que esse alerta da serva do Senhor para que nós não honremos o domingo? Justamente porque ela profetizou que isso aconteceria. Note que aqui no Mensagens Escolhidas 1, aqueles 10 passos
de rebelião que o moderno Israel daria, imitando o antigo Israel, também declaram que o sábado seria naturalmente menosprezado como o Deus que o criou, que foi o soberano, né? Jeová, Yahweh, o ancião de dias. Então aqui ela diz claramente que nós precisamos tomar essa firme posição de não reverenciar o primeiro dia da semana, porque fazendo isso nos colocaríamos do lado do grande enganador. Vamos para o próximo texto. Esta profecia, Isaías 58, 13 e 14, permaneceu por séculos até a época em que o homem do pecado tentou anular um dos preceitos da lei de Deus, lançando por terra o sábado original de Jeová. Em seu lugar, exaltou um de sua autoria. Signs of the Times, 28 de fevereiro de 1884. Está aí na meditação Perto do Céu, de 2013, 10 de dezembro, página 350. Então é colocado aí para nós claramente quem exaltou o sábado espúrio, que foi o homem do pecado, o papado, né? Vamos continuar analisando aqui o que a serva do Senhor diz a respeito do sábado. Cristo, durante seu ministério terrestre, deu ênfase aos imperiosos reclamos do sábado. Em todo o seu ensino, ele mostrou reverência pela instituição que ele mesmo dera. Em seus dias, o sábado tinha se tornado tão pervertido que sua observância refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários, antes que o caráter de Deus. Cristo pôs de lado o falso ensino pelo qual os que proclamavam conhecer a Deus o tinham deformado. Embora seguido com impiedosa hostilidade pelos rabis, ele, Jesus, não pareceu sequer conformar-se com suas exigências, mas prosseguiu retamente guardando o sábado de acordo com a lei de Deus. Profetas e Reis, página 183. Então Cristo, né, é apontado aqui como aquele que ele mesmo deu sábado. Ele, uma das suas missões aqui na Terra foi colocar em evidência a correta observância dos mandamentos de Deus, incluindo o sábado, né? E ele fez isso perfeitamente. Por haver o sábado sido feito para o homem, é o dia do Senhor, pertence a Cristo, pois todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Uma vez que ele fez todas as coisas, fez também o sábado. Desejado das Nações, página 288. Mais um texto aí que nos mostra, né, Cristo envolvido aí na criação do sábado como dia de descanso. Mais um texto. Foi-me mostrado um grupo sob o nome de Adventistas do Sétimo Dia, que estava aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna um povo distinto não devia ser tão chocantemente defendida, pois pretendia não ser o melhor método para obter êxito para as nossas instituições. Esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até o fim do tempo da graça. Descrevendo o povo remanescente de Deus, diz João: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Esta é a lei e o evangelho. O mundo e as igrejas estão se unindo em harmonia no transgredir a lei de Deus, em arrancar violentamente o memorial de Deus e no exaltar um dia de repouso que traz a assinatura do homem do pecado. O sábado do Senhor teu Deus, porém, deve ser um sinal para mostrar a diferença entre os obedientes e os desobedientes. Vi alguns estendendo as mãos para remover a bandeira e obscurecer-lhe a significação. Mensagens Escolhidas 3, página 385. Então, de acordo com esse texto, nós percebemos que já na época da irmã White eles estavam querendo mudar aí algumas coisas, né, para que a
a questão do sábado não fosse tão evidenciada, né? Estavam aí com algumas manobras para tornar as nossas insígnias características, que é a observância do sábado, dos mandamentos, enfim, algo não muito explícito, vamos dizer assim, né? Vamos para o próximo texto. Depois que a verdade for proclamada como testemunha a todas as nações, num tempo em que todo o poder do mal concebível será posto em operação, e em que as mentes forem confundidas por muitas vozes clamando: eis aqui o Cristo, ei-lo ali, isto é verdade, tem uma mensagem de Deus, ele me enviou com grande luz, e forem removidos os marcos, e houver uma tentativa para demolir as colunas de nossa fé, então será feito um esforço mais decidido para exaltar o falso sábado e para lançar ignomínia sobre o próprio Deus, suplantando o dia que ele abençoou e santificou. Olha, meus amados, que texto forte. Carta IF 1890, disponível aí no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 406. Então essa profecia, isso é uma profecia. Essa profecia vem nos dando conta, então, de que depois do tempo de Ellen White, ela afirma aí que nos anos subsequentes seriam feitos todos os esforços possíveis para remover os marcos da nossa fé, as colunas de nossa fé, e depois para exaltar o falso sábado e lançar ignomínia sobre o próprio Deus, suplantando o dia que ele abençoou e santificou. Nós já estamos vendo isso, amados. Daqui a pouco, se não nesse vídeo, no próximo, nós veremos de forma clara essas tentativas. Vamos para o próximo slide aqui na nossa lousa eletrônica. O próximo texto diz o seguinte: o Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores devem apresentar. Devem eles transmitir ao público a advertência que os convida para reparar a brecha feita pelo papado na lei de Deus. O sábado foi transformado em coisa sem importância, em requisito dispensável que a autoridade humana pode anular. O santo dia do Senhor foi convertido em dia útil comum. Os homens derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. Manuscrito 35, de 1900, citado aí no livro Evangelismo, página 225. Então, meus amados, nós somos chamados para sermos reparadores de brechas, na brecha que foi feita na lei de Deus. Precisamos proclamar isso com todo fervor, denunciando essa investida satânica contra a lei de Deus e exaltando os mandamentos do Senhor. Vamos para o próximo slide. O mundo e as igrejas estão quebrando a lei de Deus e se deve dar a advertência: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Apocalipse 14, 9 e 10. Com tal maldição pesando sobre os transgressores do santo sábado de Deus, não deveríamos nós mostrar maior fervor, mais zelo? Por que somos nós tão indiferentes, tão egoístas, tão absorvidos pelos interesses temporais? Está o nosso interesse divorciado de Jesus? Tornou-se a verdade aguda demais? Foi sua aplicação íntima demais à nossa alma? E com os discípulos de Cristo que se ofenderam, temos nós nos afastado para os elementos desprezíveis do mundo? Gastamos dinheiro para fins egoístas e satisfazemos nossos próprios desejos enquanto almas perecem sem o conhecimento de Jesus e da verdade. Por quanto tempo irá continuar? Conselho sobre Mordomia, página 51. Então, meus amados, este alerta
deve realmente nos fazer levantar e proclamar essa mensagem, exaltando a lei de Deus, anunciando aí a tríplice mensagem angélica, né? Já temos feito um propósito aí de percorrer algumas cidades fazendo isso. Você pode notar isso acompanhando aí a playlist do nosso canal chamada Alto Clamor. Nela nós temos aí algumas pregações que fizemos em praças públicas, em algumas cidades aí, proclamando aí as 3 mensagens angélicas de forma bem explícita, para que as pessoas então sejam advertidas, entregando materiais. E nós precisamos nos levantar. Os servos de Deus precisam se levantar para fazer isso agora nesse momento, para que então Jesus venha, né? E a obra seja concluída. Vamos aqui para mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno. Em Ezequiel 22, 8 e 23, 38, na tradução brasileira, nós lemos o seguinte: Desprezaste as minhas coisas sagradas e profanaste os meus sábados. Ainda isso me fizeram, contaminaram no mesmo dia o meu santuário e profanaram os meus sábados. Olha, meus amados. O povo de Deus, que deveria zelar pelos mandamentos, o povo de Israel, profanou os sábados, né? Agora olha com relação ao moderno Israel. Homens em posições de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas da tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. Serviço Cristão, página 155. Então nós temos aqui que homens em posições de responsabilidade da tribuna sagrada, eles não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas da tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana. Quem vai fazer isso, meus amados, senão os adventistas do 7º dia? Porque o mundo aí fora já faz isso. Eles não precisam insistir com ninguém para guardar o domingo, porque aí fora os católicos já fazem isso, os protestantes já fazem isso. E que tribuna sagrada é essa, senão os púlpitos da igreja adventista, que já foram tomados aí por mensagens totalmente corrompidas por um outro evangelho? E isso já tem acontecido. Por exemplo, nesse livro aí, ó, Confissões de um Nômade, um livro aí que foi disponibilizado para pastores lá nos Estados Unidos, um livro batista que a igreja adventista comprou os direitos de publicação dele. Ele vem exaltando o domingo, né? Essa capa aí é a capa dele quando ele era da igreja batista, né? E esse aí é a capa da associação ministerial, né? Da Conferência Geral da Igreja Adventista do 7º dia. E ele vem mostrando aí, né? Aí tem nesse trecho, ó, vou mostrar para vocês a tradução do que ele vem falando nesses trechos aí. Veja o que diz um trecho do livro Confissões de um Nômade. Mas existe uma diferença entre o sábado e o domingo. Você trabalha até o sábado, então você descansa. O domingo é o dia que dá a você força para trabalhar os 6 dias à frente. O sábado é o final de semana, domingo é o início. O sábado é de pôr do sol a pôr do sol, mas o domingo é de meia-noite a meia-noite. O sábado é um dia de descanso, mas o domingo é um dia de adoração. Se nós abusarmos do domingo, estamos destruindo algo belo que Deus tem dado. Sem domingo significa sem igreja. Sem igreja significa sem adoração. Sem adoração significa sem sociedade. Sem sociedade significa sem moralidade. Sem moralidade significa sem governo. Sem governo significa anarquia.
esta é a escolha que está ante nós. Página 87 a 88. Então, meus amados, olha os absurdos que estão sendo admitidos aí pela Igreja Adventista já, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, no próximo vídeo, vamos mostrar aí algumas campanhas evangelísticas da igreja, no sentido também de menosprezar o sábado e exaltar o domingo, como nós vimos naquela profecia da irmã White. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Deixe aí o seu like, o seu comentário e ajude também a manter esse canal com a sua oferta mensal. Os links estão aí embaixo, nossos contatos e o link do Apoia-se. E que Deus abençoe a sua vida para que a sua oferta generosa não venha a faltar para você na sua subsistência. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!